Fala, Samurai, beleza? Felipe Fontoura por aqui, mais uma aula em que hoje eu vou te ensinar a fazer uma tela de login do React, mas não é uma tela qualquer, é uma tela funcional, uma tela que funciona de ponta a ponta. Essa tela vai ter e-mail, senha, vai ter uma área privada, vão existir rotas privadas, aliás, que vão ser protegidas por essa aplicação. A gente vai fazer um sistema de autenticação completo, funcionando e integrado com um servidor que já está implementado, ok? Esse servidor já está funcionando, portanto é um sistema real. É o sistema que você vai construir muito provavelmente no seu próximo projeto, beleza? Então a gente vai começar fazendo essa aula aqui do zero. Do zero, sem usar template e explicando tudo para você, passo a passo, para que você não se perca e consiga reproduzir isso e não se tornar um papagaio de código, só entendendo o que o outro cara digita, não entendendo o que o outro cara digita, mas sim entender os conceitos. Beleza? Vamos começar então aqui criando o nosso aplicativo. Chega de blá blá blá, npx create react app, e a gente vai colocar um nome aqui, my login, beleza? Então show, agora a gente já tem o nosso React, o nosso aplicativo React, basta a gente entrar, my login, e a gente abrir aqui, o nosso editor de código, beleza? Vou colocar ele aqui, rodando, e a gente já vai colocar esse servidor aqui em funcionamento. Para quem não sabe ainda, para colocar o React para funcionar, ou abrir o seu mini servidor aqui, porque o React são páginas estáticas, beleza? Basta você digitar o yarn start, beleza? Ele abriu aqui o meu navegador e ele então já passa a funcionar. Quando você vê esse átomo aqui girando, é porque ele já está funcionando. Então a gente vai colocar, eu vou só organizar a minha área de trabalho, organize a sua também, aproveite que a gente está aí. Agora, bora pro código. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, que eu gosto de fazer, é a limpeza nesse template padrão. Esse é o template que o React traz pra gente. Então, eu já começo tirando o logo aqui. Claro que ele vai dar alguns erros, obviamente, isso é normal. Quando ele perde alguma informação, e aqui eu vou colocar o app, e aqui eu vou colocar H1 app, beleza? Ele já colocou, então, já trouxe aqui para mim escrito o app, eu vou vir aqui no meu CSS, vou fazer uma limpeza aqui, beleza? Limpei simplesmente tudo, vou tirar o logo.svg, que é o logo do átomo girando, esse daqui eu deixo, isso daqui eu deixo, não faço nada, padrão. Então, show, é isso daqui. Vamos começar, então, antes de qualquer coisa, criando a página de login, ok? A página de login vai ser a página que vai ter um formulário simples com e-mail, senha e um botão de submit, ok? Essa página, ela vai ser uma página aberta, ok? Então basta a gente criar aqui com new file, pages, login page barra index.jsx. Eu gosto bastante dessa estrutura, eu não deixo normalmente as minhas páginas junto com componentes, então eu coloco ela dentro de uma pastinha, e a forma que eu gosto, perdão, é a forma que eu gosto de organizar a aplicação. Se você tem uma específica que você gosta, fica à vontade, porque isso não é obrigatório. Então a gente vai começar a importar aqui o React. Vamos criar aqui, ó, const login page igual a uma arrow function, e aqui a gente dá um return, que eu vou escrever h1 login page export default login page. Bacana? Se você perceber aqui, ele já deixou tudo formatado, mas é um jeito que eu não gosto muito. Eu não gosto muito dessa formatação. Tá? Vou criar aqui um novo arquivo prettier. No próprio Visual Studio Code, você já faz isso e ele já cria com uma configuração padrãozinha, que é só eu salvar e ele já coloca. Ah, Felipe, mas eu gosto de ficar sem ponto e vírgula. Eu gosto de ficar aqui um single quote, que é a aspas simples. Aspas simples. Isso é um problema? Não, não é um problema. Eu ia falar um palavrão aqui, que gosto é igual
Cada um tem o seu. Mas tudo bem. Não é horário propício para isso. Vamos vir aqui então. Vamos ver se o login page está funcionando. Import login page from pages. Beleza? E agora eu vou colocar aqui esse carinha e ele passa a exibir o login page. Tá, mas por que você faz isso? Esse negócio ridículo. Cara, porque essa é a minha filosofia. Eu vou degrau a degrau. Porque senão você chega, é o que eu recomendo. Você faz uma baita de uma tela, estrutura tudo, e da hora que você vai abrir aquela tela tá dando problema. Tá, onde está o problema? Você concorda comigo que é mais difícil de ver? Eu vou criar agora uma próxima página aqui, que vai ser o homepage/index.jsx, e aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa. E por que você copia e cola? Porque eu sou preguiçoso. Sou um preguiçoso inteligente. O preguiçoso inteligente, tá? Que é aquele cara que gosta de fazer o trabalho esperto. Vou colocar aqui, homepage, e no app, vou importar de novo. Import, homepage. Opa, homepage, from. Aqui ele não entendeu, hein? From page, homepage. E aqui eu vou passar a fazer a importação também. E ele colocou o homepage, ok? Então vamos lá. Lógica de como vai funcionar essa aplicação. Essa aplicação vai ter a rota login, o barra login liberado, ok? Qualquer pessoa pode acessar, porque senão eu não consigo fazer o meu próprio login se for uma rota privada. E somente quem estiver autenticado com o token e usuário válido que o meu servidor vai responder, vai poder usar as páginas secretas. As páginas secretas. A página privada, aliás. Secreto ficou muito ridículo, velho. Mas vamos lá, login page, vou voltar essa página aqui, porque é essa página que eu quero que mostre para mim no momento que eu for desenvolvendo, ok? Eu estou fazendo dessa forma, usando direto no app.js, vamos alterar esse cara aqui para JSX. Pro JSX, porque eu não tenho meu sistema de rota ainda, beleza? Eu tô fazendo a rota manualmente, escolhendo qual página eu vou exibir. Então, muito bem, estou aqui na minha página de login e agora a gente vai fazer os primeiros campos, ok? De novo, eu não quero que você seja um papagaio de código, então por isso eu vou fazer todo o HTML na mão com você. Não vou trazer um formulário pronto e vou fazendo passo a passo para que você possa entender o processo. Porque afinal, você não quer só aprender a fazer um sistema de login, você quer fazer um sistema de login sem precisar assistir meu vídeo novamente, beleza? Claro que se precisar assistir, tá às ordens. Vamos lá. Agora eu vou colocar aqui uma div chamada login. Ué, o emit não tá funcionando? Login, tá funcionando. Agora eu vou colocar um H1 title e vou colocar assim, ó, login. Login do sistema. Show? Aqui eu estou estruturando, estou fazendo uma div aqui por fora. E agora eu vou fazer o meu form. Form.form. Aqui ele não tem ação nenhuma, o class name fica form. Mas por que você está fazendo uma classe form dentro do form? Porque não são todos os forms da aplicação que vão possuir essa formatação. Então eu faço desse jeito, ok? Claro, quantos forms você tem nessa aplicação? Mas é porque é o vício já de deixar o negócio tudo organizado e eu sugiro que você faça isso também. A gente vai colocar aqui, ó, uma div que vão organizar os campos. Essa div com classe field, ela vai ter um label e um input que eles vão ficar ali bem formatadinho com os espaços. Então, apesar de não ser um template, um layout muito cheio de frescura, é funcional. Vamos lá. Label, e-mail, input, type, e-mail, eu vou colocar e-mail, ok? Ele já colocou aqui para mim. Repetindo esse mesmo campo, aqui eu vou colocar password e aqui senha. E aqui é do tipo password mesmo.
Beleza? Então ele colocou e-mail e senha. E agora eu preciso colocar o botão de submit. Botão submit. E aqui, login não. Entrar. Legal? Então ele já colocou de uma forma bem rudimentar aqui, não usando template nenhum, simplesão. E agora a gente vai implementar o CSS do login page. Fechou? Vamos lá. Login page. Por que eu gosto de criar uma pasta e não somente o JSX? Porque aqui eu posso colocar o styles.css ou o styles.js se você estiver utilizando o styled components, ok? A gente vai criar aqui, ó, um layout. Cara, eu tô esquecendo das palavras. Um layout para div de login, flex direction, column. É que eu vou pensando um monte de coisa. Cara, se um dia você quiser aprender algo, dê aula para alguém. Você vai ver como é difícil. Já é difícil aprender da aula, é bem mais desafiador. Mas eu recomendo. Justify content, center, min, 100 unidades verticais, VH. E aqui, paging. Calma que eu já vou explicar. Calma. 2. Boa. Então, vamos lá. O que esse código aqui está fazendo? Esse código está deixando o meu formulário no meio da tela, beleza? No meio, na vertical, vertical e horizontal. Aqui eu estou falando que a minha página tem que ter altura mínima de 100 unidades verticais, ou seja, a distância total que eu tenho, e eu estou dando um page, uma borda para ele. Espaçamento interno. Import styles.css. Legal? Vamos ver? Ele trabalhou, então, ele colocou aqui login do sistema vertical. E agora, só isso? Não, a gente vai ajustar para que o form, o field e o actions funcione bem. Então agora a gente vai trabalhar com login.form. Lembra aquela classe form? Então ele vai ter um background color de F1, F1, F1. Lembrando que esse vídeo não é um vídeo de login de 20 minutos. Beleza? Por quê? Porque, cara, é impossível você aprender bem as coisas em 20 minutos. E a minha obrigação aqui é te ensinar o que você precisa aprender. Muitas vezes é o que você não quer naquele momento, tá bom? Então segue comigo, segue que aí você vai aprender legalzinho. Então a gente vai colocar aqui a largura. Outro desafio, converse com alguém também programando. Difícil. 480 pixels. A ideia é duvido se você não ficar gaguejando. Paging.5 rem. Ok? Então ele colocou aqui essa bordinha em volta do meu formulário. E agora eu vou formatar o label e o input. Como que a gente vai fazer isso? Login.field label. E aqui eu vou colocar display block para o label pular de linha. Aqui eu vou colocar o login.field input para que ele fique ocupando todo o espaço. Largura 100%. Se você vai perceber que ele vai colar aqui, tudo bem, eu já vou arrumar isso, ok? E aqui eu vou colocar o login actions, que aqui a gente vai colocar o text align center. Poderia fazer com flex, um monte de coisa. Vou usar o text align mesmo. Margin top uma unidade relativa, beleza? E ele vai deixar aqui bonitinho. Eu vou colocar aqui, ó, field paging bottom 1.5. Vamos ver se ele vai ajudar. Ajudou, beleza? Então ele vai colocar aqui ponto 5, então basta eu voltar, deixar aqui ponto 5, porque senão vai ficar 1.5 aqui, e vai ficar achei um pouco exagerado. Mas, como eu disse, gosto é igual. Ainda bem que eu coloquei que esse vídeo não é para crianças. Vamos lá. Agora, para poder consertar esse efeito aqui que acontece,
eu vou vir aqui no meu CSS global, no index, e vou colocar esse código aqui, ó. HTML, box size em border box, asterisco, vírgula, asterisco before, asterisco after, box size, inherit. Beleza? Com isso, vai fazer com que o meu campo respeite o paging do pai dele, né? O que ele está herdando, que no caso seria essa div aqui. Fechou? Então, vamos lá. Chega de falar besteira. Vamos fazer agora a parte funcional desse login. Vamos implementar o evento de entrar. Esse evento aqui de entrar, deixa eu só tirar minha câmera. Deixa eu tirar aqui minha câmera. Perdão, desculpa pela gafe. Esse evento aqui de entrar, esse botão de entrar, ele tem que ser mapeado o evento dele. Por quê? Porque ele ainda está no formato HTML. O navegador, o browser, enfim, o cara que está aqui controlando, mostrando isso pra gente, ele não sabe que isso é um sistema React. Para ele, tanto faz. Beleza? Ele só sabe que é um sistema que mostra um HTML para ele. E ele está renderizando o HTML para você. Então, quando ele mostrou aqui para mim o form, o que acontece? Ele vai achar que a action do meu form, quando eu não especifico action nenhuma, ele vai voltar na própria tela. Beleza? Então, se eu clicar aqui e entrar, ele vai voltar na minha própria tela e não vai fazer nada. Esse é um comportamento típico do form, que é postar uma ação, postar uma action. Agora, o que a gente precisa fazer é mapear essa ação do login e interceptá-la, ok? E para isso eu vou colocar aqui, ó, const handle submit. Vou criar uma Arrow function, ok? Que ela vai dar um console.log e eu vou colocar aqui, ó, submit. Fechou? E aonde que eu coloco essa função? Eu vou colocar aqui no form, no evento on submit, e eu vou colocar ela aqui, ok? Só que isso ainda não é como eu posso dizer, o suficiente para que ela pare uma ação padrão do form. A gente precisa interceptar o evento. Então eu recebo aqui, ó, o evento como padrão. Eu posso colocar e de evento, ev ou event e ponto prevent default. Então aqui eu faço a interceptação e falo assim pro browser: pare, não faça aquilo que você estava pensando. Pare de fazer a ação padrão, ok? Eu vou subir aqui o meu console, beleza? E eu vou mostrar para você. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Pronto, acho que já é o suficiente. Vou tocar a tela um pouco mais espremida, tá faltando tela aqui. Vamos colocar aqui a teste@teste.com e aqui a gente vai colocar secret. Vou clicar em entrar e ele então mostrou para mim o evento submit, que é exatamente o que é esperado no momento do handle submit. Tá, mas e os dados de e-mail e login? Como que você vai fazer? Vou fazer desse jeito. No React tem uma forma de você armazenar esses valores utilizando states, estados daquela aplicação, ou melhor, daquele componente. A gente vai utilizar use state, que é o hook, que a gente antes falava do novo hook do React, agora não tão mais novo assim. A gente vai declarar aqui os valores que eu quero armazenar, no caso, e-mail, set e-mail, igual use state, e aqui eu vou colocar um valor vazio. E aqui a mesma coisa para o password. Password set password igual use state vazio. Fechou? E agora o que eu faço? Agora eu vou ligar o getter e o setter desse state no meu campo, beleza? O valor de leitura e o valor e a função que eu uso para definir esse valor. Como que eu faço isso? Eu venho aqui no input, ok? Coloco aqui, ó, value, e eu vou colocar aqui simplesmente e-mail, que é essa constante. Agora, para definir o valor, para popular, para preencher essa constante, o que eu faço? O evento onChange, beleza? Eu vou colocar aqui o set e-mail como sendo e.target.value, ok? Então, o que acontece? Esse cara aqui, ele seta o
o valor do campo com o que eu tenho no state, e esse aqui define o valor do state. Agora, tudo que a gente precisa fazer é replicar a mesma coisa para o password. Password, e aqui eu vou colocar o evento onChange como sendo recebendo um evento, criando uma error function, set password e .target.value, beleza? O valor desse campo, desse ou desse, está nessa propriedade de evento, evento target.value, beleza? Isso foi o que o usuário digitou. Show! Agora vamos recuperar esses dois valores aqui e exibir ainda no console. Então vou colocar o evento onSubmit, eu vou colocar e-mail e o password. Vou testar e vou clicar em entrar. Então veja que ele agora aqui no meu console, ele mostrou o evento submit e os valores que eu acabei de digitar. Mesmo a senha sendo tipo password, que fica aqui com um asterisco, bolinha, não sei, ele mostrou aqui para mim o valor que eu digitei. Então, veja, que interessante. Agora eu tenho os dados para trabalhar, beleza? Eu tenho esses dados que eu vou utilizar para enviar para o nosso servidor. Esse servidor vai avaliar o usuário, o e-mail e a senha e vai retornar para a gente um token, beleza? Eu já implementei esse servidor aqui em Node.js, ok? Esse servidor já está pronto, é um servidor real. Você pode fazer utilizando um servidor fake, ou então você pode fazer utilizando o conteúdo que eu tenho aqui no canal também, em que eu fiz exatamente esse servidor implementando a parte de autenticação, listagem de usuários, enfim, você pode também reproduzir, ok? Para que você consiga trabalhar com algo real, no meio do código eu vou mostrar como você pode dumpar o resultado, fazer um dump, fazer um mock daquele resultado, fantasiar o resultado para não precisar fazer a comunicação, e eu vou implementar a comunicação completa, porque aí você consegue fazer essa aula, beleza? Sem precisar do teu servidor. E 2, quando você for implementar de verdade usando o JWT, que é o JSON Web Token, que é o formato de login que a gente vai utilizar, você também já sabe. Afinal, é o que eu bato na tecla. Isso aqui não é um login de 20 minutos, beleza? É um login, é uma aula que ensina você a fazer realmente o login e não se tornar papagaio de código, ok? Então eu tenho aqui as minhas rotas de sessão, create, listagem de usuários, ok? Isso aqui é um servidor CRUD. Então no momento que eu pego e faço a autenticação, ele retorna para mim um token e com esse token eu passo novamente aqui nas rotas, aqui nos parâmetros de header para que eu possa informar o servidor que eu estou autenticado para que ele possa validar o token e, na sequência, liberar a informação para mim. Então, vamos fazer o processo de autenticação aqui nesse servidor pronto, completo. Eu primeiro vou alterar aqui e vou apagar o meu token atual. Eu vou colocar 123. E para quem não conhece, esse é o Insomnia, um dos softwares que você pode utilizar para conversar com o sistema do back-end, que nesse caso aqui ele só conversa via JSON, ok? Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui dentro da rota de usuários o meu localhost/users. Se eu tento enviar alguma informação aqui com o token que está sendo enviado aqui, que no caso é o 123, ele vai retornar aqui para mim 401. Por que ele está retornando 401? Porque ele não consegue validar o token, ok? Que foi informado, porque o token é só 123. Como que a gente faz então? A gente tem uma rota que ela é a rota pública, é uma rota liberada para que você possa solicitar a chave do castelo, beleza? Essa é a rota de sessions. A rota de sessions você informa o e-mail e o password e ele vai retornar para você um token, tá? Aqui tem uma mensagem anterior, eu vou apagar isso aqui e vou enviar o send de novo, ó. Cliquei e ele retornou o token para mim. Ele retorna o ID, o e-mail e o token. O token é a chave de casa, ok? Que permite com que eu envie todo momento e agora receba as informações que eu gostaria de receber.
eu vou configurar, e essa questão de enviar o token novamente é o que a gente vai aprender a fazer lá no React, tá? Tudo isso aqui a gente vai fazer lá no nosso front. Agora com o token já cadastrado, beleza? Eu tenho essa variável aqui dentro do Insomnia, que ele informa o token para mim novamente. Se eu clicar no Send, agora sim ele retorna a informação que eu gostaria. Nesse caso aqui, é uma listagem de usuários, ok? Aqui no meu caso só tem um usuário cadastrado no meu Mongo, no MongoDB, beleza? Mas eu também tenho outras rotas que eu poderia utilizar. Como a gente não está falando aqui de criar um sistema CRUD completo, como eu falei na aula anterior, eu vou resumir essa etapa e caso depois desse vídeo você esteja curioso para saber como funciona, eu gravei um mini curso de 5 horas ensinando a fazer ponta a ponta, que é o que eu chamo do mínimo que um júnior precisa saber para Node.js e o React, beleza? Essa aula está disponível aqui no meu canal, no YouTube, e ela vai te ajudar muito, muito, muito a entender alguns detalhes que eventualmente você possa não estar entendendo nesse momento. Mas vamos lá, você já entendeu que a gente tem a rota de criação, uma rota de listagem e tudo mais. Tudo que a gente precisa agora é construir o nosso front-end em volta disso, para que ele possa começar a interagir com o servidor e criar rotas públicas e privadas dentro da nossa aplicação. Então, voltando, o que a gente precisa fazer é implementar a regra de negócio, agora que vai passar esse usuário aqui e essa senha para o nosso servidor. Nossa, que volta, né? Caramba, você deu uma volta para explicar tudo isso. Sim, porque, como eu disse, isso aqui não é um vídeo de implementação de login em 20 minutos. Isso é um vídeo que ele vai te ensinar as bases, porque eu quero mais que você pare de assistir os meus vídeos, porque a partir do momento que você não precisar assistir mais os meus vídeos, significa que você está caminhando com as suas próprias pernas. E é isso que eu quero. Mais que assistir os meus vídeos, eu quero que você aprenda a caminhar com as suas próprias pernas, sem precisar ser um papagaio de código, ok? Voltando então aqui, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer, primeiro, a parte de contexto da aplicação. O que é contexto? É a parte em que a gente faz o controle de login e não só o controle, não só a regra de negócio do login. Quando eu falo regra de negócio, é regra de sistema, uma regra que está embutida ali. Mas também a gente faz o armazenamento dessa informação de forma global na aplicação. Porque quando se trata de login, é muito provavelmente que eu queira saber qual é o usuário logado no meu sistema, beleza? Para que eu possa aproveitar essa informação e solicitar outras. No nosso caso, aqui desse exemplo, em que eu tenho também um controle de repositórios, esse aqui é um CRUD que faz controle de usuários e repositórios do GitHub, ok? Não é o GitHub, é só uma lista, é só um cadastro de repositórios pessoal, ok? Aqui eu preciso saber qual que é o usuário. Veja, quando eu coloco aqui /users nessa rota aninhada e coloco esse ID do usuário. Então, no momento que eu estiver lá na tela de repositório, eu preciso saber o diacho do ID do usuário, entende? Então é por isso que a gente precisa colocar algumas informações acessíveis por qualquer componente dentro da nossa aplicação. E isso se chama context, beleza? Se você quer saber bem mais detalhes de como é o context do React, eu também gravei uma aula aqui, que eu vou deixar aqui para você. É uma aula aberta em que eu explico detalhadamente o funcionamento do context, beleza? Fazendo também nessa linha de estudo. Então, entendido que é contexto, agora a gente vai implementar a parte de roteamento, que é o pré-contexto. Ou seja, antes da gente implementar tudo isso, a gente vai fazer a parte de rotas. A parte de rota é a parte que vai mudar de página aqui da página principal da página de login, porque é necessário, a partir do momento que eu clicar aqui no entrar, beleza? Quando eu clicar aqui no entrar, ele me redirecionar para a página principal, que é as rotas secretas. Parece coisa de filme, as rotas secretas. Vamos lá. Agora eu vou criar aqui o novo terminal. Vou adicionar yarn add react router DOM e ele vai adicionar aqui a nossa biblioteca de rotas.
Show. Então, o que o sistema de rotas faz? Ele vai fazer esse chaveamento aqui entre as páginas em função da URL que eu coloco ali. Isso, novamente, é muito importante, porque se eu não tiver esse chaveamento, como que o sistema de contexto, de controle de login vai fazer para direcionar para a página correta? Beleza? Então, antes da gente implementar toda a parte de contexto, explicando de uma forma geral, a gente precisa fazer essa parte de rotas. Como que a gente faz isso? Uma vez instalada, então, essa biblioteca, eu gosto de criar aqui um arquivo separado, então vou em New File e coloco approads.jsx, beleza? E a gente já começa a fazer importação. Então a gente vai importar alguns componentes, beleza? Como browser, router, beleza? A gente vai colocar aqui routes e navigate. Essa já é a nova implementação do React Router DOM versão 6, beleza? Então, fique esperto aí, porque se você não conhecia essa pequena alteração que aconteceu, foi alteração semântica, você pode estar defasado. Então, fica ligado aqui agora como a gente implementa isso se você já implementou rotas uma vez na sua vida. Então, vou colocar aqui, ó, from React Router DOM, ok? Antes, no React Router DOM, a gente tinha os suites, que eram componentes que alteravam as exibições em função disso. Agora, o que a gente tem são os routes, route e routes, beleza? Para controlar isso. Mas fica tranquilo que eu tô dando uma explicação aqui, mas para quem já implementou isso. Para você que ainda nunca fez, eu vou fazer do zero. Const app routes igual um error function, e aqui eu tenho return, um retorno export default app routes. Aqui a gente vai colocar o nosso sistema de roteamento, que é o que a gente tem aqui, beleza? Que seria o router, aqui ó, que a gente tem o router, que vai funcionar através de um roteador de navegador. Quando a gente fala de roteador de navegador em função do endereço que eu vou colocar, então eu vou colocar aqui, ó, router, e aqui eu vou colocar as minhas rotas, routes. E aqui eu vou colocar, obviamente, as rotas que eu gostaria de ser controladas. Nesse caso aqui, a gente vai ter duas, uma para cada página. Então, já que a gente precisa mostrar e esconder ou exibir ou não os componentes, eu vou vir aqui no meu app e já vou importá-los. A gente vai importar ele agora daqui. Não se preocupa com essa página aqui, porque a gente está em desenvolvimento. E ele pode estar dando algum erro. Então, agora o que eu preciso fazer? Eu venho aqui em route e eu vou colocar aqui exatamente isso daqui, ó, exact, para que a rota seja exatamente aquele endereço, path barra login, e aqui a gente vai colocar no element qual é o elemento ou a página que a gente quer renderizar quando for esse endereço. No nosso caso aqui é o login page. E sim, quem já conhece ficou estranho essa forma aqui de colocar, mas tudo bem. Também não gostei. E agora aqui eu vou colocar para o barra, ou seja, a página principal, o home page. Fechou? Então, o que a gente precisa fazer agora? Aqui dentro do nosso app, eu preciso colocar o meu app routes. Import. Vai ser o app routes. Legal? E aqui a gente coloca ele desse jeito. Então veja que o meu navegador, deixa eu só esticar um pouquinho aqui, ele está exibindo o barra, ou seja, o endereço principal cai na homepage e o login, então agora passa a cair na tela de login do sistema. Ou seja, a minha parte de rotas está funcional. Vamos implementar agora o controle de contexto e toda a parte de lógica de login para que depois a gente volte aqui na parte de rotas e adicione um controle de rotas privadas ou não. Ou seja, a rota pública vai ser o login
e a rota homepage vai ser a privada. Vamos deixar esse carinha quietinho porque a gente já fez essa implementação aqui, ok? Agora, vamos implementar essa parte de contextos, que vai trabalhar em conjunto com o formulário de login. Então, o formulário de login, só para você entender, nesse evento handle submit, vai enviar essas informações para uma API, a API aqui interna, que eu quero dizer, o método de autenticação. Esse método de autenticação vai validar isso. Se tudo tiver certo, ele manda para a rota principal, ok? E deixa a informação de usuário disponível em qualquer parte do sistema através de contextos. Fechou? Vamos cadastrar aqui, vamos criar um novo context aqui do React. Então eu gosto sempre de trabalhar da seguinte forma, colocar aqui novamente numa pasta diferente, chamada contests, sei lá, .al.jsx, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai aproveitar e vai criar um context, beleza? Como que cria um context no React? É bem fácil, é só importar React e a função create context, beleza? From React. Agora, tudo que eu preciso fazer é exportar isso, export const ao context igual a create context em cima do all. Beleza? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma criação de contexto. Então, no momento que eu faço isso aqui, ok? Ele cria o contexto. Ou seja, o que é o contexto? É como se fosse uma área reservada do sistema que ele vai deixar, como se fosse uma memória central que ele vai deixar disponível para gravar certas informações, ok? São informações que a conotação dela precisa indica que ela precisa ser global, ok? Como assim? Cara, um usuário é global. Eu preciso deixar esse usuário disponível em todo o meu sistema, certo? Porque senão eu não consigo, por exemplo, pegar o ID do usuário, como você viu lá nessa rota. E onde que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar já nessa parte de autenticação, nessa parte de rotas, beleza? Então a gente vai fazer algumas regrinhas aqui e depois a gente vai passar para essa parte de contexto, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos importar o auth context aqui desse arquivo. E de novo, se você tá com muita dúvida nessa parte de contexto, eu gravei uma aula que eu chamei do Guia Definitivo. Beleza? Então é uma aula que realmente eu explico mais detalhes lá e vai fazer mais sentido para você algumas coisas. Então termina esse vídeo, tudo bem, prossegue com algumas dúvidas, anote as suas dúvidas, e depois você vai na aula e você tira elas, ok? Então vamos lá. Tudo que eu preciso fazer agora é criar um contexto em volta dos componentes que eu queira que consuma essa informação. Quais informações? O usuário logado, se ele está logado ou não, beleza? Então o que eu vou fazer? Para a gente criar um contexto, eu utilizo essa variável, essa constante que a gente está puxando de lá. Então vou colocar ela aqui. Ponto. Provider. Beleza? Então o provider ele já vai criar esse contexto para mim em volta de todos os componentes. Só que ele também precisa ser inicializado com alguns parâmetros, beleza? Com valores. Quais valores? Os valores, enfim, que eu desejo armazenar. Nesse caso aqui, os valores que eu quero armazenar é se o usuário está autenticado ou não. Segundo, qual é esse usuário? E depois os métodos de login e logout, ok? Vou colocar então aqui o value e eu vou deixar por hora esses valores fixos, só para você perceber como que eu consigo consultar esses valores, como que eu consigo definir esses valores aqui, beleza? Então eu vou deixar em formato de constante aqui mesmo, só para ficar mais fácil a gente trabalhar, ok? Então nesse caso aqui, a gente vai criar um state,
from React. Ele tá dando um erro de sintaxe aqui. Use state. E o meu usuário, ele vai inicializar como nulo, beleza? Então ele vai inicializar aqui como usuário nulo. E eu vou passar aqui para ele a seguinte informação. Olha, vai existir então um parâmetro, uma propriedade chamado autenticado. E eu vou colocar aqui, ó, o user, beleza? Aqui eu vou colocar o meu próprio user e aqui eu vou colocar uma função login. Essa é a função que vai receber lá do login essas duas informações aqui, ok? E ela vai trabalhar depois logo na sequência. E eu vou colocar ela aqui também. O login. Fechou? Eu vou colocar autenticado, user, o próprio user aqui. Tá, o autenticado ele vai trabalhar como true ou false. Então a gente precisa trabalhar utilizando isso daqui, ó. Se o usuário for diferente de nulo, então o meu authenticated é igual a true. Não é uma comparação, é uma atribuição. Authenticated é igual a true. Se isso daqui for igual a nulo, o meu authenticated é false. Como que eu faço essa conversão aqui? Existem várias formas de fazer. Você poderia fazer assim, ó. Boolean, fazer um casting. Mas eu gosto de fazer assim, tá bom? Quando você coloca assim, ele transforma essas duas barras, esses dois barramentos, ele transforma isso daqui num casting de Boolean. Beleza? É o jeito mais econômico de digitação. E ainda eu quero ter um logout. Const logout igual a uma error function que por hora está vazia. Fechou? Então eu tenho as informações sendo compartilhadas de usuário, login e logout, ok? Agora, o que eu preciso fazer? Essa informação aqui de login, ela precisa ser chamada lá do meu formulário. Então, novamente, ele precisa importar esse contexto, beleza? Precisa utilizar esse contexto para poder ter acesso a essa função que está guardada. Então, além de guardar informações como o próprio Boolean, como o próprio, enfim, o próprio user, eu também posso guardar funções para fazer callback, ok? Então, o que eu faço aqui? Aqui eu vou colocar um console.log com login e eu vou colocar aqui, ó, as informações que eu estou recebendo, e-mail e password, ok? Aqui eu simplesmente vou colocar o console.log e aqui eu vou colocar o logout. Fechou? Então vamos começar usando aqui. E só para ficar mais ilustrativo, eu vou dar um set user aqui, ó. Set user. E eu vou colocar o seguinte, ó. User. Set user vai ter e-mail, um ID e um e-mail. Da onde está vindo esse ID? Vou colocar aqui 1, 2, 3, tá? Ele vai vir depois do meu Insônia. Veja que como resposta ao create, eu tenho ID e e-mail, beleza? Então são essas informações aqui que eu vou gravar. Como eu não estou trabalhando com o servidor nesse momento, que é o que você pode utilizar no momento que você estiver reproduzindo essa aula, você pode colocar desse jeito, fazendo um usuário fake. E assim o React vai acreditar que o ID e aquele e-mail são válidos, ok? Fazendo com que ele passe a se tornar autenticado. Agora vamos fazer o seguinte, vamos definir essas informações lá no login e depois a gente vai passar a consumir essas informações aqui nessa parte de rotas para definir se ele pode ir para as rotas privadas ou não, caso, dependendo da resposta, se ele está autenticado. Vamos então acessar o login page. E agora, tudo que eu preciso fazer para usar esses valores e essa função que estão no meu contexto, como por exemplo o login, logout, se ele está autenticado ou não, enfim, basta a gente importar aqui o use context
um hook do React e importar aqui também o meu alt context. Ok? Agora, basta a gente selecionar aqui, fazer o desmonte, né? A desconstrução aqui do que eu estou interessado. No caso, é Authenticated e o Login. São exatamente, deixa ele dar um erro, não tem problema aqui, que são exatamente esse parâmetro e essa função, beleza? Deixa eu copiar e colar aqui para ver se eu coloquei certo. Coloquei. E a gente vai colocar assim, use context, e a gente vai colocar qual é o contexto. Veja aqui, como eu explico na aula também específica só de contexto, a gente pode criar vários contextos dentro dessa aplicação. Aqui nesse contexto, que a gente no caso só tem um, eu estou falando de autenticação, de usuário, de senha. Eu poderia criar um contexto, por exemplo, carrinho de compras, com o Cart Contests, e deixar esse cara controlar as minhas coisas, os meus carrinhos, os meus produtos que estão na lista do meu e-commerce, no carrinho do meu e-commerce. Então, é bem tranquilo fazer isso também, tá? Não fique achando que eu só posso colocar tudo dentro de um contexto só, senão daqui a pouco você cresce de uma forma desorganizada. Vamos fazer o seguinte agora, ó. Vamos vir aqui no meu App Roads. Ele já tem então aqui um login. Eu vou colocar aqui um login do e aqui eu vou colocar, no caso, o meu submit. Ah, já existe um submit. Então eu vou colocar aqui o login. Eu estava preocupado só em diferenciar as mensagens. Eu vou passar aqui, ó, as informações que eu tenho: e-mail e password, beleza? Por que eu tô passando aqui? Porque essa função, essa chamada aqui, ó, é integração com o meu contexto e, por fim, a minha API, beleza? Logo mais à frente, a gente vai, além de fazer isso, chamar a API para definir qual é o contexto. E essa variável aqui, essa propriedade, ela indica para mim se eu estou logado ou não. Só para a gente verificar se isso aqui de fato está funcionando. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, um P string authenticated, beleza? Então veja que nesse momento ele está como falso, beleza? E ele vai passar aqui a exibir as informações aqui. Então eu vou colocar, ó, teste e a senha 123. Cliquei aqui em entrar. Ele rodou o submit, rodou o login, ok? E consequentemente atualizou o autenticado para mim. Beleza? Ele só não passou para a próxima página porque eu não pedi para ele fazer o navigate, eu não pedi para ele prosseguir, beleza? Senão ele ainda prosseguiria para a página principal, para a homepage. E isso é legal porque isso aqui já nos diz muito como o React funciona. Veja que ele reflete nos states aqui, beleza? Ele reflete nesses states e por toda a aplicação, inclusive os que consomem essa informação de autenticado. Então ele altera automaticamente pela aplicação inteira a qual consome aquelas informações. Então é muito legal isso, porque isso aqui faz com que eu possa compartilhar informações de uma forma global na aplicação e a aplicação possa consumir essas informações sem ficar solicitando toda hora, fazendo um processo que a gente chama processo de pooling. Então ele simplesmente é atualizado e a aplicação funciona como se fosse mágica. Só que não é mágica, é o React. Beleza? O React trabalhando. Então, agora o que a gente precisa fazer? Veja, eu tenho aqui o meu login, tenho o meu logout, só que a aplicação ainda ela está trabalhando de uma forma um pouco desorganizada. Seria legal que, ao invés de eu jogar as minhas regras de login aqui para o App Roads, que eu colocasse num lugar mais apropriado, beleza? Eu julgo que o local mais apropriado seria o próprio Alt Context, beleza? Que faz com que eu possa colocar as regrinhas de negócio aqui. Não só as regras, mas também a criação do meu provider, beleza? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, o ArtConst Alt Provider, beleza? Ele é um componente normal
que ele vai ter a sua função de renderização. Ok, que função de renderização que ele vai ter? Isso aqui, ó. Ok? Veja que ele vai começar a dar vários problemas aqui, porque muitas coisas ainda não existem. Então eu vou importar esses states, essas funções para cá, beleza? Como a gente já tem no outro, eu vou também importar isso dentro do React. Fechou? Então, veja que basicamente eu tenho o código anterior aqui. Só que o que acontece? Eu vou agora importar. Deixa eu só importar primeiro para você entender o problema. Eu não preciso mais do contexto aqui, eu vou precisar de outro lugar. Se o auth provider ele implementa essa função, como que eu faço para utilizar ele aqui? Ó, deixa eu atualizar. Ele passa a funcionar assim. Agora, como que eu faço? Veja que a aplicação está em branco. Como que eu faço para passar tudo que está dentro do conteúdo do Auth Provider? Como que eu faço para isso, enfim, refletir o conteúdo que está dentro dele? Veja, não é props, são os conteúdos. Isso é responsabilidade da props children. Então, quando eu coloco children, solicito children e coloco aqui, ele passa a exibir o conteúdo em que o componente tá, podemos dizer assim, abraçando. Eles não dão abraços carinhosos aqui, mas o Auth Provider, ele contém um conteúdo aqui de elementos, propriedades e tudo mais, beleza? Que no caso aqui é refletido pelo children, beleza? Então se a gente agora fizer o mesmo processo, 1, 2, 3, ele passa a funcionar da mesma forma. Legal? A gente teve um ganho aqui substancial. Nossa, sempre quis falar difícil. Um ganho substancial aqui, porque as coisas ficaram mais organizadas. Se eu sou um programador, agora eu sei que o Auth Provider... Opa, olha só. Coloquei errado aqui. Deixa eu só ajustar. Aqui. Eu sei que o Auth Provider, ele é o responsável por prover, beleza? O parte de contexto. O restante de consumo desse contexto, que é usando o use context, nada muda. A diferença é que agora esse authenticated, o login, etc., ele está contido dentro dessa função e faz com que a gente agora possa trabalhar só aqui. Fechou? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai implementar a parte de navegação, ou seja, a parte de navegação e a parte de controle de rotas privadas. E o que isso significa? Significa que a partir do momento que isso aqui virar true, ou seja, a minha informação estiver correta, ele vai encaminhar para a minha homepage, beleza? E ele vai deixar isso tudo, ele já vai encaminhar isso automaticamente. Para poder fazer essa parte de navegação e controle de rotas, eu vou trabalhar aqui dentro do app routes, já utilizando isso aqui. Deixa eu só remover. Já utilizando o navigate, beleza? Um controle de rotas e aqui também. Só que antes da gente implementar essa parte de rotas privadas, vamos fazer com que ele automaticamente redirecione quando for autenticado. Lembre-se que você está trabalhando desse jeito porque você ainda não está trabalhando com um servidor real, podemos dizer assim, tá? Você está só mocando a sua informação, criando um mock, criando um dado que é fixo. Isso daqui te ajuda a aprender sem precisar implementar todo aquele servidor. Mas, novamente, como você provavelmente vai implementar de ponto a ponto no seu próximo projeto que vai envolver login, eu vou fazer também ponto a ponto para que você possa aprender de uma forma completa, beleza? Então vamos lá, vamos importar aqui, import o use navigate do React Router DOM, beleza? E aqui no Auth Provider eu vou utilizá-lo. Const navigate igual use navigate, beleza? Então agora o que eu preciso fazer? No momento que eu
julgar que o meu login está correto, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um if aqui, ó. Olha só. Se a gente julgar que o meu usuário está correto, if igual a 123, eu seto o usuário e vou dar um navigate para o meu homepage, beleza? Então, se o meu password for 123, eu vou colocar aqui secret para você não achar que esse mesmo 123. Então, se o meu password for secret, o que ele vai fazer? Setar o usuário e navegar para a minha homepage, beleza? Fazendo com que a gente agora tenha esse direcionamento automático. E a partir do momento que eu fizer o meu logout, ok? O que eu vou fazer? Vou dar um set user para nulo. Ele vai zerar o usuário e ele vai dar um navigate por barra login. Fechou? Vamos testar. Então, quando eu for digitar agora qualquer e-mail, lembre-se que somente o password precisa ser secret, pode ser qualquer coisa aqui. Secret, eu clico em entrar e ele me mostra o homepage. Ou seja, o navigate, se o password estiver correto, ele redireciona. Fechou. Mas o que acontece se mesmo eu não tiver logado no sistema, eu, ao acessar uma rota privada, ele permita? É isso que a gente precisa ajustar agora dentro do App Routes para com que ele controle as rotas privadas. Então, se o cara, ele não... Se o usuário, se o usuário ele não tiver autenticado, eu não posso deixar o cara, o usuário, acessar o homepage, porque senão eu vou estar deixando uma brecha de segurança aqui na nossa aplicação, beleza? E existem várias formas de se fazer isso, encontrei várias formas até no próprio manual do React Router DOM, mas como eu disse, ele modificou algumas coisas e a gente se adaptou aqui, beleza? Para a nova versão. Então isso é um conteúdo fresquinho, atualizado, em que você vai conseguir fazer na nova versão, a versão 6 do React Router DOM. Porque como você sabe, todo dia nasce uma versão nova de framework JavaScript. Os caras não se contentam em manter, enfim, uma coisa só. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui, então a ideia, só para você entender, é fazer o seguinte. É chegar aqui e colocar uma rota aqui, no caso, private. Private. Então, tudo que estiver privado, ó, private, private. Tudo que estiver private, entre privates, tudo que estiver desse jeito aqui, ó, o que eu vou indicar para ele? Que é uma rota privada. Em tudo que não tiver o private, não é uma rota privada. Ah, mas só tem um endereço que é privado. Sim, porque a gente só tem 2 páginas. Se você tivesse outras páginas aqui, o barra products, seria private também, beleza? Então, isso daqui ele vai ser aplicado para qualquer rota que seja privado, beleza? Você simplesmente vai duplicar isso daqui, beleza? Vai colocar o barra products, por exemplo, e vai colocar aqui, ó, products page, beleza? Sem nenhum tipo de problema aqui. Fechou? Deixa eu ver que eu fiz uma baguncinha aqui. Fiz uma baguncinha. Mas depois a gente ajusta. Deixa eu só dar o Ctrl Z aqui. Para ele não ficar dando erro. Foi. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai construir o nosso elemento privado, beleza? A gente vai colocar const private. E aqui no private a gente vai receber aqui o children. E aqui o que a gente vai colocar? A gente vai puxar a informação se ele está autenticado ou não, e se ele tiver autenticado, eu retorno o children. Se ele não tiver autenticado, eu mando esse cara de volta para onde ele veio, para onde ele deveria estar, que é o login. Fechou? Então vamos lá, vamos fazer a importação do meu context aqui. E aqui eu vou fazer a importação do use
contact. Fechou? Então, o que eu vou fazer aqui? Const. Agora eu vou puxar a informação do autenticado. De quem? Desse cara aqui, desse contexto. Que é a mesma forma que a gente está fazendo aqui, beleza? E agora eu vou tomar uma decisão. Como que eu tomo decisão na programação? If. Então, if not authenticated, o que eu vou fazer? Eu vou dar um return de navigate to /login. Beleza? Então eu vou retornar o elemento navigate que eu já estava importando do React Router DOM. Beleza? Então ele vai ficar num ciclo. Então se eu não estou autenticado e tento acessar uma rota privada, ele me manda de volta para o login. Ah, eu tento acessar outra, não estou autenticado, manda de volta para o login. Beleza? Então ele fica nesse ciclo aqui infinitamente. Beleza? Mas se eu estiver autenticado, o que eu vou fazer? Return children. Ok? Então, dessa forma aqui, ele controla se eu posso exibir o children ou não. E agora, novamente, como eu disse, tudo que estiver private ele passa a estar protegido. Legal? Deixa eu só tirar esse espaço aqui. Então, se, por exemplo, aqui o Prettier trabalhou, tá? Então, eu tenho uma rota exata, o exact path, né, o barra, elemento. Se eu tiver o private, o que ele vai fazer? Ele vai importar aqui o homepage dentro do children. Vou consumir o valor que está no contexto. Qual o valor? Se ele é autenticado ou não. Se ele não for autenticado, eu retorno o quê? O navigate, que é esse cara aqui, dando instrução para o navegador voltar para o login. Se caso eu estiver autenticado, eu mostro o children. Fechou? Se eu clicar então aqui, colocar novamente o secret, eu passo então ao homepage, beleza? Então ele funcionou direitinho. Agora, se eu não estou autenticado, beleza? E tento acessar diretamente a página, a homepage, que é o barra, que é esse carinha, beleza? Se eu tento acessar ela, ela volta para o login. Então, com essa rota protegida, eu tenho a certeza agora que o meu sistema não vai deixar eu acessar isso daqui, beleza? Isso daqui, ele não garante 100% a segurança, porque, novamente, a aplicação que está rodando aqui é uma aplicação React e é uma aplicação JavaScript. O JavaScript roda do lado do cliente, roda no navegador do usuário. Nada impede de qualquer pessoa no mundo alterar o seu as suas callbacks, alterar o seu programa JavaScript, podemos dizer assim, beleza, no seu navegador. Então, além de fazer isso, é muito importante guardar o token, beleza? Porque quem vai proteger de fato é o back-end, porque se esse token que o meu sistema de login guarda, beleza? Fazer isso é totalmente inseguro. Então, assim, isso aqui é só uma rota de conveniência. O que é uma rota de conveniência? Para que, se a pessoa tiver guardado, por exemplo, dentro dos favoritos, do bookmark dela, ela seja redirecionada para o login. Mas isso não garante segurança, beleza? O que garante segurança é o nosso back-end exigindo o bearer token aqui. Fechou? Que fique bem claro isso, porque senão daqui a pouco você faz lá um sistema, sei lá, que ele aceita todas as rotas, não precisa de token, e você fica achando que basta só eu colocar o private. Não, o private, de novo, é uma rota de conveniência. Para caso ele não esteja autenticado, ele vá para o login. É uma função mais de UX do que de sistema. Porque se ele simplesmente mostrar, olha, acesso negado e boa sorte, o usuário vai ficar assim, tá, beleza, mas como é que eu faço login agora? Entende? Então, novamente, isso é uma rota de conveniência e não é uma rota e não garante segurança, ok? Então, vamos lá. Então, agora, se você percebeu, toda vez que eu faço login, vou colocar aqui, 1, 2, 3, fiz o login, tá? Vou colocar aqui, ó,
secret. Fiz o login, ele vai para a homepage. Se eu pressiono F5, ele perde o estado do meu programa. Por que ele perde o estado do meu programa? Porque eu não estou guardando esse usuário dentro da memória permanente do navegador. Beleza? E os states, os estados, são memórias voláteis. O que significa uma memória volátil? Se eu desligar o computador, ele perde a memória. Se eu resetar a página pressionando F5, ele também perde a memória. Então, veja, eu preciso de alguma forma guardar qual é o usuário que eu tenho naquele momento, beleza? Qual o usuário logado naquele momento. E entre todas as opções, uma delas que eu acho bem legal é utilizar o Local Storage, porque o Local Storage, enfim, ele ajuda a guardar dentro da memória permanente do navegador. E ele vai guardar aqui pra gente essa informação que depois a gente pode consultar para recuperar. Fechou? Então, tudo que a gente precisa fazer agora é implementar essa etapa. E essa etapa é implementada aqui nessa parte de login. Ou seja, quando ele receber um usuário, quando ele bater aqui password secret, se isso estiver ok, o que ele vai fazer? Ele vai basicamente guardar essa informação e depois recuperar quando eu fizer o refresh da página. Fechou? Vamos implementar isso agora. Então, uma vez que eu recebo aqui informação de e-mail e password, o que eu teria que fazer? Eu teria que ir no meu servidor, na API, e criar uma session, beleza? Assim como eu estou fazendo aqui no meu Insomnia. Só que, como eu disse, eu quero chegar e fazer toda uma implementação sem precisar de um servidor e no último momento migrar para o meu. Ou seja, colocar aqui a resposta real desse servidor para que você possa fazer até 99% o necessário da autenticação e depois, se você quiser prosseguir com o servidor, você pode prosseguir para completar esse 1%, beleza? Então, automaticamente aqui, depois de chamar a API, de criar uma session, essa API ela retorna um usuário, beleza? E esse usuário ele vai retornar aqui para a gente o nosso, colocar aqui, o nosso ID e o nosso e-mail. Então é isso que eu vou simular. Eu vou dar aqui ó, um const user, existe isso aqui. Bom, existe esse usuário. Eu vou colocar aqui ó, const logad user igual um ID 123 e o e-mail que eu estou recebendo aqui, beleza? Então eu vou colocar aqui o usuário logado. Esse usuário logado, que seria a resposta da minha session, ok? Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar no local storage .set item e aqui eu vou colocar a chave user, beleza? E eu vou gravar o usuário logado. Só que o usuário logado, ele é um objeto dentro do JavaScript. Você sabe, ou pelo menos, eu imagino que saiba. Não sei, mas se você não souber, não tem problema. O local storage, ele grava somente strings. Só tipos nativos. Isso aqui não é um tipo nativo. Não é int, não é string, não é boolean. Então a gente precisa transformar isso daqui para string, utilizando json.stringify. Legal? Então, no momento que a gente roda essa função, o logad user passa a ser uma string, ok? E ainda, a gente guardaria mais uma informação, que é o token, mas a gente vai deixar para essa implementação de 1%. Então, uma vez que eu coloquei, nesse próximo 1% que a gente vai colocar, então, uma vez que eu coloquei o meu usuário logado, eu vou setar o user para o usuário logado. Fechou? E o restante continua a mesma coisa. Vamos então agora pegar aqui no navegador e vamos verificar se ele realmente guardou aqui no meu local storage. Se você for aqui na aba aplicação, como eu vim, local storage, e colocar aqui o endereço que a máquina está rodando,
que o seu servidorzinho React está rodando, o que vai acontecer? Ele vai monitorar para você os valores que você tem armazenado no local storage. O que eu recomendo? Se você puder fazer isso, clica aqui e dá um clear, limpar, beleza? Porque ele vai limpar todos os valores anteriores que tem ali, que seriam valores de teste, ok? Então eu vou colocar novamente qualquer e-mail, eu vou colocar aqui o secret e eu vou clicar em entrar. Veja que essa lógica de ir para o homepage funcionou e agora eu tenho um usuário enfim, registrado aqui no formato JSON. Só que veja o que acontece. Se eu dou o F5, ele volta para o meu login. Porque, na verdade, o que eu fiz foi simplesmente armazenar. Agora, o que eu preciso fazer é recuperar a informação de usuário. Porque se eu não recuperar essa informação de usuário, o que vai acontecer? Deixa eu só organizar minha janela. O que vai passar a acontecer é que no momento que eu guardo, dou um set item, no momento que eu dou um refresh na minha aplicação, eu não estou executando o método login de novo. Ou seja, eu preciso de algo que execute todo momento que a minha aplicação inicialize. E uma forma de se fazer isso é com useEffect, beleza? Que é a forma que eu escolhi para fazer. useEffect. Então, o useEffect, para quem não sabe, ele roda todas as vezes que a minha aplicação ela inicializa, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Vai utilizá-lo, useEffect, e ele tem dois parâmetros. Um parâmetro é a função que eu quero que seja executado no momento que eu inicializar. E o outro parâmetro é o array de monitoramento, ou seja, quem eu quero monitorar, a partir de quem eu quero que o useEffect seja executado. No nosso caso, eu quero que ele seja executado todas as vezes, dependente do state. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, user. Então, quando o user for alterado, ele roda esse cara. Mas não, eu quero que ele execute independente do state, independente do que eu estou rodando, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou recuperar novamente o valor, que no caso eu vou colocar aqui, ó, logged user, vou colocar aqui recovered, que vai ser o local storage.get item. Quem que eu quero recuperar mesmo? O meu user, beleza? Então o meu user ele está recuperado. Mas agora o que eu preciso saber? Eu preciso saber se anteriormente existia um usuário. Porque pode ser que essa é a primeira vez que eu estou rodando e esse usuário, esse registro, aliás, no meu local storage ainda não exista. Então, eu faço esse if. Se o recovery user é um objeto válido, simplesmente fazendo esse if, então eu dou um set user e agora eu vou decodificar o meu JSON, porque eu preciso trazer esse usuário de novo como um objeto. Para poder fazer isso, eu faço JSON.parse. O JSON.parse vai pegar uma string, que no caso é esse usuário recuperado, e vai definir o meu set user, beleza? Para com que ele verifique. Só que, veja, o useEffect, ele é um hook do React que ele funciona de uma forma assíncrona. O que quer dizer isso? Que ele começa essa execução e os componentes são renderizados sem esperar ele executar. Então eu tenho que fazer com que a minha aplicação inteira espere eu ler o meu usuário para depois decidir mostrar a tela de login ou mostrar a homepage ou enfim, mostrar a tela que eu preciso que seja mostrada. Então, para poder controlar esse efeito de loading, eu vou fazer um state, beleza? Que vai se chamar load, useSet load, igual useState true. Então, no momento que eu crio esse loading, eu já falo, ó, estou carregando a informação. Legal. E agora, o que eu vou fazer? Quando eu inicializo com o useEffect, o load ainda está true, e no momento que ele termina de fazer essa recuperação de usuário, independente se o usuário existia ou não, eu coloco setLoading para false. Legal? Então esse loading aqui ajuda a controlar e ajuda
o nosso front-end exibir aquela página de carregando, informações carregando. Até porque o local storage também tem o seu tempo de execução. Por mais que seja ali milissegundos, pode ser que ele demore 3 milissegundos, 5 milissegundos, 10 milissegundos, depende. Se eu tiver no smartphone de baixa capacidade, baixo processamento, isso demora até relativamente bastante tempo, e isso é o tempo suficiente para o nosso front-end dar um problema, mostrar lá problemas de navegação, beleza? Ele vai dar problema de navegação porque ele ainda não vai ter o token. A gente não está trabalhando com o token aqui, tá? Mas no momento que a gente tiver o nosso token, ele vai tentar bater a informação, recuperar a informação no back-end, e esse token ainda não existe, porque eu ainda estou carregando, tá? Então o que eu vou fazer? Como eu tenho esse state agora, eu vou exportar esse state, ok? No meu provider. Então agora o provider também passa a alimentar quem quiser consumir essa informação, beleza? E no nosso caso aqui, eu quero consumir no app routes, porque o app routes, o app routes, o que ele vai colocar? Se eu tiver, no caso, com uma rota aqui ainda em loading, eu vou exibir loading. E a partir do momento que esse load estiver completo, ou seja, a partir do momento que isso for false, ele passa a não mostrar mais a mensagem de loading para mim. Porque lembre-se, uma vez que eu consumi o state do contexto, mesmo se o contexto alterar, ele reflete em toda a aplicação. Então essa é a mágica do React, tá? Então eu vou recuperar o loading aqui, e antes de eu verificar se ele está autenticado, eu vou fazer a verificação se ele está em modo loading, se ele está em modo carregamento. Se ele estiver em modo carregamento, eu vou fazer assim, return, e eu vou colocar aqui, ó, um loading, beleza? E vou simplesmente colocar essa informação, carregando. Legal? Então, se ele estiver no modo carregamento, ele mostra aqui o loading para mim. Se o usuário não estiver autenticado, ele me manda para o login. Se o usuário estiver autenticado, ele me mostra o children. E o que manda se o usuário está autenticado ou não é se o registro existe no local storage. E veja, tudo isso é uma forma de conveniência para o usuário. Ainda a gente não implementou a parte de segurança dessa informação, porque o único da aplicação, porque a única forma, novamente, de garantir segurança entre essas chamadas privadas aqui, que no caso seria a listagem de usuário, é o token. O token é a única forma de garantir que, com o token certo, ou seja, a chave do castelo, eu posso adentrar no meu back-end. Legal? Vamos testar então essa parte de conveniência para ver se eu recebo um load, se eu pressionar o F5, ele não perde a informação de usuário logado. Então veja que a partir do momento em que eu tenho esse usuário gravado, que foi gravado no login anterior, eu já tenho então a instrução aqui de true, significa que ele está autenticado. Eu posso dar o F5 quantas vezes eu quiser, beleza? Então aqui, a gente nem está vendo aquela página carregando, porque ele está fazendo tudo isso muito rápido. Essa parte aqui que eu quero dizer, ó, dentro do app routes, essa parte aqui do loading, beleza? Mas quando a gente colocar a parte de recuperação do token, vai ficar um pouco mais lento e a gente até pode controlar isso depois, tá? Mas se eu passo a excluir essa informação, ó, vou dar um clear, o que ele faz? Ele mostra false para mim. Eu vou autenticar de novo e vou colocar aqui, ó, secret, entrar, ele foi para minha homepage e eu posso dar o F5 quantas vezes eu quiser agora. Por que que o homepage, porque ao tentar acessar a homepage com o F5, ele não me manda de volta para o login, porque agora o useEffect, deixa eu voltar aqui, agora o useEffect está entrando, recuperando esse usuário, fazendo essa lógica, beleza? E deixando aqui para mim o authenticated como true, ou seja, fazendo com que o app routes libere para mim o children e não mais voltando com o navigate. Prova disso é que se eu agora vier e limpar o meu local storage, pressionar F5, o que vai acontecer? O usuário não está autenticado e ele vai me jogar de volta
para o login do sistema. Fechou? Então, isso aqui é uma implementação importantíssima que você precisa chegar dentro da sua aplicação. E para que a gente possa deixar isso um pouco mais amigável, eu vou colocar aqui para a gente, dentro do homepage, o botão de logout. Só que antes de colocar o botão de logout, vamos colocar, inclusive, a limpeza do local storage, porque se eu der um set user null e não limpar o meu local storage, a gente vai fazer o quê? Vai fazer com que no próximo use effect, no próximo carregamento, eu recupere aquela informação e o logout passe a não funcionar. Então, dentro do logout, além de setar o usuário como nulo, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no local storage, remove item. Que item que eu quero remover? O usuário. Ele passa a não acessar mais. E agora eu posso vir aqui no meu homepage, importar, eu vou colocar aqui, ó, importar o callback de login, de logout. Então eu vou colocar use context, vou importar o meu out context, beleza? E vou colocar aqui, ó, olha só, homepage, aqui o H1 vai existir, aqui eu vou colocar o homepage e vou colocar, no caso aqui, um botão simples, que no on click ele vai implementar o handle logout. O handle logout vai ser uma função const handle logout igual a uma função que ele simplesmente vai chamar o logout do out context. Só que antes disso, eu preciso recuperar o callback logout. Opa. Use context. Tá bugando, tá tudo bugando. O out context, beleza? Daqui. Então veja, eu recupero o logout e simplesmente chamo ele aqui. Legal? Então agora o logout passa a existir definitivamente no meu sistema. E agora eu coloco aqui logout. Esqueci de colocar o botão logout. Para ficar melhor exibido também, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no login. Eu vou colocar aqui string e vou colocar aqui também informação de authenticated. E vou passar a exibi-lo aqui. Então veja que aqui no login eu estou false. Eu vou fazer novamente o login, cliquei em entrar. Ele passa a estar autenticado agora. Ele mostra true. O que acontece se eu clicar no logout? Voltando aqui no auth, no logout ele vai mostrar console, vai remover o item e usuário, setar o usuário como nulo, consequentemente authenticated vai ficar como false e eu vou navegar de volta para o login. Legal? Clicando aqui no logout, ele mostrou então a informação do sistema. Veja que aqui o local storage foi apagado. No caso aqui ele não fez o clear total, ele só apagou o user. Eu coloquei aqui como authenticated false e ele voltou para o login do meu sistema. Beleza? Então, isso daqui, só para você entender, é o que você precisa implementar no seu front-end. Com isso aqui, você consegue fazer 99% da parte de autenticação. A partir de agora, eu quero fazer aquele 1% que falta, que é a conexão com o servidor, para que a gente chame aquela rota, que a gente chame aqui a rota create sessions, beleza? E o servidor retorne para a gente o nosso token e agora a gente armazena esse token e passe a interagir com o meu usuário, com o meu servidor, listando, por exemplo, aqui os usuários que estão armazenados no meu BD, beleza? Lembrando que o meu Insomnia aqui está funcionando porque eu estou passando um token no header para ele. Quando eu venho aqui e coloco a forma de autenticação better token e passando o token que eu já guardei dentro do meu Insomnia, ele deixa isso daqui para mim. Quantos dias o token funciona? No meu back-end ele está funcionando para 7 dias, ok? Daqui a 7 dias esse token expira e o usuário vai ter que fazer login novamente na plataforma, no seu front-end. E por isso, novamente, que é importante, as rotas
de conveniência. Não é nem de segurança, é de conveniência, porque a partir do momento que ele verificar que esse usuário não está autenticado, ele vai mandar para o login e o usuário faz o login normalmente, tá bom? Então, de novo, isso não é autenticação, segurança, isso aqui é só conveniência e armazenamento de usuário dentro do meu front. Fechou? Importante reforçar isso daqui. Agora, o que a gente vai fazer? Novamente, eu vou implementar a minha parte de autenticação, ok? Só que, veja, o meu front-end, ele não se comunica ainda com nenhum back-end. E qual é a forma de se comunicar isso? A forma de se comunicar é através de API REST, beleza? Que foi o formato que a gente escolheu aqui. Então, para a gente poder se comunicar com o mundo exterior, eu vou importar aqui um pacote que se chama Axios. Yarn add Axios. O Axios é uma forma de você interagir, beleza? Através de REST pelo protocolo HTTP. Ele é bem assim, comum nesse mundo, então é bem legal assim, se você não tiver a sua preferência, utilizar esse carinha aqui que a gente utiliza. Então, com agora o Axios instalado, a gente vê aqui New File Services API.js, beleza? E a gente vai criar aqui a nossa primeira função utilizando o Axios. Mas antes a gente vai importar esse carinha aqui, Axios from Axios, e a gente vai colocar aqui o base URL. O base URL é, como o próprio nome já diz, a URL base para que a gente não tenha que ficar repetindo toda hora. No seu telefone, no seu computador, a gente vai ter aqui o endereço localhost, mas a porta depende de qual você estiver utilizando. Normalmente é 3000 para algumas aplicações React. Aqui eu coloquei na 5000. Export const API axios.create. E aqui a gente vai colocar o base URL. Base URL. E aqui eu vou colocar http localhost 5000. Com isso, a gente já cria aqui uma API. E eu vou dar export const create session igual a sync e-mail password. E eu vou consultar agora a minha rota. Return API post. A minha API está funcionando dentro da rota sessions. Eu vou enviar e-mail e password. Basicamente, o que eu vou fazer é simular não, né? Realizar essa chamada. Então veja que o sessions ele espera um evento tipo post nessa rota aqui sessions com esses dois parâmetros aqui, beleza? Então basicamente é isso que eu estou fazendo. No momento que eu fizer isso aqui, ele automaticamente vai consultar a rota sessions e vai retornar para a gente os dados desse usuário. Tá? Então, tudo que a gente tem a fazer é importar aqui dentro do auth a nossa função. Então, nesse caso aqui, eu vou dar import, primeiro o API, que a gente vai precisar logo na sequência, create session from services API. Beleza? Então, eu venho aqui com essa função create session, ok? Que a gente vai colocar aqui. Então, no momento que ele fizer o login, eu vou colocar aqui, ó, const response igual await, mas antes eu preciso colocar sync aqui, por conta desse await create session. E eu vou passar exatamente as duas informações que eu estou recebendo aqui na sequência. Para que a gente possa ver a resposta disso, eu vou colocar aqui, ó, o response. Beleza? O response.data. Fechou? Então a gente vai pegar aqui o response e agora o usuário logado passa a ser o seguinte: em vez de ser fixo agora,
passa a ser a response.data.user, beleza? Então, a gente tem agora aqui o nosso usuário. E agora, o que eu preciso fazer? Veja que, além de eu receber também qual usuário, eu também recebo o token. O token, que é essa informação aqui, ok? Então, eu vou criar aqui, ó, const response data token. Legal? Eu vou gravar também o token, porque o token ele precisa ser armazenado, porque a cada... ele já é uma string, então não preciso fazer conversão, porque a cada verificação aqui, a cada rodada, cada consulta no API ele vai ter que retornar também. Além de eu gravar o token no local storage, eu vou precisar setar o header padrão da nossa API. Ou seja, eu vou precisar fazer como eu fiz aqui no Insomnia, que é definir aqui a cada requisição nas rotas privadas o envio desse header aqui, o header bearer token. Para isso, eu vou usar essa API que eu acabei de converter, acabei de importar, com essa seguinte chamada: API defaults headers ponto authorization igual bearer com o meu token. Beleza? Então isso vai fazer com que a nossa API sempre envie o bearer token no momento que ela realizar uma requisição. Com isso, basta eu agora... Eu não preciso mais fazer a verificação com esse if. Então eu seto meu usuário logado e vou agora voltar para a minha homepage. Quando eu quiser fazer o logout, eu preciso definir o authorization como null. Então, depois do local storage, eu vou colocar aqui null, porque daí eu tiro o token. Fechou? Eu volto setando o usuário e mando ele para o login novamente. Ah, só tem um detalhe. Eu também preciso remover o token, que no caso foi a outra informação que eu escrevi aqui. Então, se a gente voltar agora aqui, deixa eu limpar novamente. Se a gente voltar aqui no login do sistema e eu fizer agora o login com o usuário verdadeiro que tem lá no meu back-end, beleza? Eu vou clicar em entrar e ele vai aparecer true. Eu posso dar o refresh quantas vezes forem necessárias, beleza? E se eu voltar, e se eu der o logout, ele vai mostrar, ok? Então, basicamente, é assim que a gente faz a autenticação dentro do React. E agora, visto que eu posso acessar qualquer API, qualquer endpoint da nossa aplicação, utilizando o Axios, enviando o Bearer Token, automaticamente essas rotas aqui, elas passam a valer. Tanto que eu vou implementar, nesse caso aqui, só o list, users list, lá naquele homepage. Só para você perceber a diferença entre os dois, beleza? Dos dois funcionamentos. Daí, para fazer isso, eu vou export const get users igual async. Aqui eu não espero nada. E eu vou dar um return API get na rota barra users. Só isso, tá? Porque aqui na rota de listagem de usuários eu simplesmente pego esse cara. Veja aqui, novamente, uma vez que eu seto o authorization bearer como default, eu não preciso fazer mais nada aqui na minha API, beleza? Então isso faz com que as coisas fiquem bem melhores, né? Então se eu vier agora aqui na minha homepage, fazer a importação, get users, eu também vou precisar do use effect, beleza? Eu vou agora aqui carregar através do user effect, colocar ele aqui. Aqui, novamente, eu passo uma função e aqui eu passo a implementar.
Não é user. É use, meu filho. Use effect, beleza? Agora eu implemento a minha lógica aqui de chamada. Como que a gente precisa implementar? Lembre-se que o getUsers, que está aqui dentro da minha API, ele é assíncrono. Isso significa que eu preciso fazer um await. Só que eu não posso colocar async aqui no useEffect. E como que a gente faz para contornar isso? Para contornar é bem fácil. Eu crio uma função anônima dentro do JS. O que, que eu posso fazer? Coloco aqui async, abro a função aqui como se fosse uma arrow function normal, beleza? E chamo ela aqui com o parênteses. É como se eu criasse isso daqui, ó. Const async load data async. Calma aí que ele tá me perturbando aqui. Async blá blá blá. Beleza? Então, isso aqui é como se fosse um atalho. Fica bem legal se colocar no seu código, porque todo mundo vai ver que você, entre aspas, manja. É igual falar inglês. É igual falar inglês. Todo mundo acha que você manja de alguma coisa, mas tudo bem. É falar difícil. Response igual await get users. Ok? E uma vez que eu tenho os usuários, eu preciso criar essa listagem de usuários para depois utilizar logo aqui. Uma das formas é através de states. E a gente vem então aqui e coloca const users set users igual use state de um array vazio. Ok? Use state. A gente passa ele para cá. Legal? E a gente também precisa colocar um loading aqui. O load você já sabe para que serve, para exibir o load ou carregando. O load ele sempre começa com true. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui setar os meus usuários que eu acabei de receber. Seria response.body.data e aqui set loading como false. Legal? Então o que eu preciso agora? Eu preciso vir aqui e fazer o seguinte. If loading, eu preciso colocar o loading aqui. Eu acho que isso aqui eu nem preciso mais ter. E quando ele... Deixa eu só dar um return aqui. Esqueci do return. Oh, meu God. Return. Beleza? Nossa, tem um maluco. Então, quando ele receber o return aqui, o que ele vai fazer? Ele vai renderizar a lista. Então, eu vou colocar o homepage, vou colocar o button. E agora eu vou renderizar a lista com o map. Então, vou colocar aqui o L. Dentro desse UL, eu vou abrir aqui um map e vou colocar users.map. O map, ele passa uma função como parâmetro usuário corrente. E aqui, em vez de colocar como se fosse uma função JavaScript, que é com essas chaves, eu vou passar com parêntese, porque aqui eu quero passar um JSX, que é o HTML do React. Então eu venho, coloco aqui o LI, aqui eu vou colocar a informação que eu quero. Eu vou exibir uma informação super simples aqui, só para não ficar enrolando muito, né? User._id, que é o ID que eu estou recebendo no momento que eu faço essa lista. Eu vou mostrar esse ID, ok? E vou mostrar também o e-mail, user.email. Bacana? Então, veja, ele vai colocar usersmap user. A gente vai colocar aqui o LI, preciso colocar o key. No React, todo elemento, beleza? Que ele é repetido dentro de uma lista, ele precisa ter um key. Qual key que eu uso? Qualquer que você quiser. Aqui eu vou utilizar o ID. Óbvio que não pode ser um key repetido. Eu vou colocar user_id e user e-mail. Então, agora eu passo... Deixa eu só apagar esse carinha aqui. Não preciso mais. Agora eu passo esse esquema que ele vai realizar somente na leitura do usuário. Então, basta eu colocar agora o meu usuário válido, e ele vai mostrar, então, aqui para mim, que existe uma listagem de usuários com seu ID e o e-mail que eu coloquei lá. Mas veja, vamos ver o que acontece quando eu pressionar o F5. Ele fica aqui eternamente carregando dados. E por que ele fica eternamente carregando dados? Porque ao tentar recuperar o /users, ele aparece 401 unauthorized.
Por que que isso está acontecendo? Se a gente vier aqui, a gente percebe que no local storage dele, eu tenho o token armazenado. Só que a minha função, o auth, no momento que ele recupera o usuário, ele não recupera o token. Então a gente também precisa colocar isso aqui em cima, beleza? Então a gente precisa setar o usuário e recuperar o token. O token a gente recupera assim, ó, const token igual local storage.get item, e eu vou recuperar aqui o meu token, que é a chave que eu quero. E daí ele recupera aqui. Então, se existir um usuário e existir um token, o que eu faço? Set user e depois eu coloco o token aqui. Daí o que acontece? Eu passo a ter o comportamento normal da página. Posso dar F5 quantas vezes eu quiser, que ele vai manter esse funcionamento. Por quê? Porque eu estou definindo o header authorization bearer como default, beleza? Se eu dar um logout, ele vai voltar. E aqui na tela de logout, cara, login page, esquecemos um debug, um famoso console log, beleza? Então, basicamente, é isso aqui que você precisa saber para fazer um login completo no React. Então, se você curtiu esse tutorial, curtiu essa aula, cara, não deixa de conhecer a nossa plataforma da DevSamurai. Se você tiver algumas dúvidas, você vai conseguir sanar nessa plataforma. Ela tem todo um curso de React, tem mais outros 60 cursos com 23 projetos práticos nesse estilo aqui que eu ensino você a não se tornar um programador papagaio. Eu ensino os fundamentos para você, beleza? Se você gostou desse vídeo também, está assistindo aqui no YouTube, considere em deixar o seu like e se inscrever no canal. Ao fazer isso, você ajuda o algoritmo a indicar esse conteúdo para outras pessoas que também podem ter a mesma curiosidade ou talvez a mesma dificuldade. Fechou? Não esquece também de deixar o seu comentário aqui falando o que você achou do vídeo ou então eventuais dúvidas. Não esquece, o link da plataforma está logo aqui abaixo. Se você quiser se inscrever, fica à vontade. Vou ficando por aqui então, um forte abraço e até o próximo tuto.